Amém? Abra a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. E eu quero meditar com você sobre esse texto tão poderoso. Uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, ruminando há mais de uma semana. E eu quero orar mais uma vez com você, né? E você pode falar com o Senhor aí, pedir para o Espírito Santo tocar dentro de você. Nós cremos que quando nós trazemos a palavra aqui no altar, não é só para o seu crescimento intelectual, né? É uma palavra rema de direcionamento para a tua vida. Então, eu creio que se essa semente, que é a palavra do Senhor, entrar no teu coração e germinar, olha, vai haver muitos frutos, muitos frutos. Amém? Vamos orar juntos? Senhor, muito obrigado mais uma vez. Espírito Santo, tu sabe que sem o Senhor não dá. Age com graça. Toca os nossos corações, a profundidade do nosso coração, da nossa mente. Papai, fala conosco. No nome poderoso de Jesus, perdoa minhas iniquidades, as minhas falhas. Não leve em consideração, ó Deus, aquilo que não te agrada no meio da tua igreja. Mas, Senhor, olha para a tua igreja nessa noite, com muita misericórdia. Fala conosco, no nome poderoso de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 15. Você achou aí? Versículo 58. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia. Meus amados irmãos, os irmãos comem palavra, né? Vocês sabem, não vai dar. Vocês sabem que esse capítulo... Vocês sabem que esse capítulo 15, meu Deus, só vou pegar o amarelo agora. Muito bom, meu Deus, eu já estava me sentindo espiritual, agora com esse amarelo. Aqui, filho. Espera aí, que não vou ficar um pastor nu aqui. Complicado. Que esse capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fala a respeito da ressurreição. Paulo está defendendo aqui algo muito poderoso, porque ele está falando à igreja de Corinto, e havia ali um entendimento muito equivocado a respeito da ressurreição de Jesus. A cidade de Corinto, ela tinha uma influência grega muito, muito forte, e o mundo grego, ele faz uma separação entre aquilo que é espírito, aquilo que é imaterial, e aquilo que é material. Aquilo que é do corpo, ou seja, da morte, para eles o corpo é impuro e o espírito é limpo. Então, era impossível, naquele paradigma, entender que alguém que ocupou um corpo, alguém que esteve em vida, pudesse alcançar a ressurreição. Então eles aceitavam que Jesus Cristo era um mestre, eles aceitavam que Jesus Cristo teve um ministério relevante, mas eles não conseguiam conceber que Cristo havia ressuscitado. Então essa heresia corria no meio da igreja de Corinto, e Paulo se levanta. E ele diz lá no começo do capítulo 15, da mesma forma como eu recebi, eu vos entreguei, que o Cristo que nós cremos morreu e ressuscitou. E ele diz ainda, se esse Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé não tem sentido. Porque esse Cristo que nós servimos venceu a morte. Olha, só aqui já tem muitas verdades poderosas. Porque o homem tem dificuldade de crer que aquilo que é impuro pode se tornar puro. Que aquilo que está destinado à morte pode se reverter em vida.
Mas o reino de Cristo é especialista em transformar a morte em vida, em transformar ponto final em recomeço, em frustrar as expectativas humanas. O que nós estamos vendo nesse texto, amados irmãos? Esse servo de Deus defendendo que o Cristo que nós cremos venceu a morte e que isso era um cumprimento das promessas bíblicas. Hoje, amados, hoje, no tempo que nós vivemos, nós ainda contemplamos um pouco disso. A dificuldade é entender essa passagem da morte para a vida, essa verdade dos céus que muda a natureza das coisas. Por isso, amados, muitas igrejas estão morrendo antes da hora. Igreja nasceu para militar e para vencer, chamados de dentro para fora, e as portas do inferno não podem resistir. Mas por isso que, às vezes, a porta não está fechada, mas a ambiência é uma ambiência de morte, porque nós paramos de crer naquilo que é sobrenatural e no Cristo que transforma todas as coisas. Por isso, amados irmãos, que pessoas têm morrido antes do tempo. Homens e mulheres chamados para grandes ministérios. Homens, mulheres, crianças, adolescentes e jovens que tinham algo extraordinário declarado sobre a sua vida pela parte dos céus, mas do nada tudo acaba. Um grande potencial perdido. Quando nós olhamos, irmãos, o texto bíblico, quando nós olhamos a Escritura, nós vemos que o Cristo de Deus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas a sepultura não conseguiu conter o nosso Mestre. Ele vence a morte. Amados irmãos, nós cremos por isso que no meio da morte pode haver vida. Nós cremos que esse Jesus que nós entregamos o nosso coração superou a morte e nós superamos com ele. Nós cremos que Jesus é vencedor. O nosso Cristo é vencedor. E não há amarra que possa detê-lo. E não há mal que possa, irmão, impedi-lo. Ele domina a morte. Ele é imbatível. Ele é inabalável. E nós somos vencedores com ele. E vai chegar o dia que nós ressuscitaremos com ele. Por isso, irmãos, que apesar de tudo, nós continuamos na presença do Senhor, porque a nossa esperança não está só nessa vida. O mesmo capítulo 15, no versículo 19, vai dizer: temos uma esperança eterna. E se essa esperança está só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por isso, irmãos, que nós permanecemos na presença. É por isso que nós caminhamos com o Senhor, independente da circunstância, porque cremos que estamos caminhando com o vencedor, cremos que estamos com aquele que nada pode deter, não há vício que pode deter o poder do Senhor, não há sujeira que não pode ser limpa pelo Senhor, não há aprisionamento, não há opressão que possa, com esse que tem um nome acima de todo nome. E aí, irmãos, é interessante porque o capítulo 15, ele vai defendendo o poder da ressurreição de Jesus, que declara o seu poder sobre a morte, mas que também declara que nós vamos vencer com ele, que ao seu tempo ele vai nos chamar, vai nos resgatar, e nós vamos viver algo maior do que essa vida. Nós vamos viver a eternidade com ele. Aí Paulo vem defendendo isso. E chega no versículo 58. E depois de falar de tudo que Jesus faz, ele vai falar de tudo que nós devemos fazer. Olha o que ele diz. Portanto, né? Já que Jesus Cristo é isso tudo, já que ele é vencedor, já que ele ressuscitou, já que ele é poderoso, portanto, sede firmes, sede constantes, sejam abundantes na obra do Senhor, porque nele o vosso trabalho não é vão. Amados, sabe por que às vezes nós não
alcançamos essa vitória tão poderosa de Jesus, não recebemos desse poder tão extraordinário, porque nós não permanecemos firmes. Eu busquei algumas significações aqui no dicionário. Veja bem, firme é aquele que não hesita, que não vacila, aquele que se apresenta de modo constante, inabalável, perseverante, aquele que expressa teimosia, aquele que não desiste facilmente de algo, aquele que segue a vontade de vencer e segue durante anos. A palavra do Senhor nos diz nessa noite: sejam firmes. De um modo bem pentecostal, vira para o seu irmão, que está aí meio geladinho, vai. Seja firme. Acorde aí. E seja muito firme. Quem está firme suporta as tempestades. Quem está firme suporta os sofrimentos. Os discípulos de Jesus são aqueles que permanecem firmes no lugar aonde Ele colocou. Os discípulos de Jesus estão arraigados no lugar que Ele separou para o discípulo estar. A vitória para aqueles que obedecem o Senhor. A questão não é estar no lugar mais bonito, a questão é estar no lugar que o Senhor tem nos chamado. Entender a palavra do Senhor e acreditar no seu poder é estar disposto a obedecê-lo para ficar firme, independente da circunstância. É permanecer, é não se entregar, é exercer a nossa vocação e o nosso chamado. Aquele que tem propósito com Deus permanece firme nos propósitos que Ele determinou. Não é aquele que faz quando dá, não é aquele que está quando é possível, é aquele que está firme em todo o tempo. A palavra do Senhor, irmãos, nos chama para essa firmeza. Tem gente que não vence com Jesus, porque está saindo da posição que Ele mandou. Só saia da onde Deus te colocou quando Ele mandar sair. Até que ponto você tem ficado firme? Qual tem sido o teu ponto limite? Os discípulos de Jesus permaneceram firmes, fazendo a missão até a morte. Paulo, que está falando aqui, com tanta sabedoria, com tanto prestígio social, se entrega a ponto de ficar numa prisão. Para ele estar firme, foi em algum momento estar acorrentado, está sendo açoitado, porque ali era o lugar que o Senhor havia lhe ordenado. Igreja do Senhor, nessa noite, de verdade nós sabemos a posição que o Senhor nos quer. Muito raros são os casos em que o Senhor não revelou nada a nosso respeito. Nós caminhamos a partir de leituras bíblicas diárias, de pregações semanais. O Senhor aparece até em sonho. Mas bate o primeiro vento, mas chega a primeira tempestade e nós queremos mudar de lugar. Vem a primeira crítica e nós queremos mudar de lugar. A palavra do Senhor nessa noite nos chama a ser firmes, mas nos chama também a ser constantes. Em algumas versões a palavra de Deus vai dizer: sejam inabaláveis. Constante é aquilo que se repete continuamente, permanentemente, de maneira contínua, de maneira incessante. Ser constante é ser uma pessoa que vai ser lembrada, porque ninguém lembra de quem parou no meio do caminho. Não é sobre como se começa, é sobre como vamos terminar. Amados, deixa eu falar uma coisa aqui para você, muito legal. Às vezes, nós achamos que é só sobre estar, que é só sobre fazer parte de um hall de membros, que é só sobre frequentar uma igreja, que é só sobre ir a uma célula. Nós confundimos um pouco o mandato do Senhor. Estar é bom, mas estar é só o início. Chegar é bom, mas não determina nada. O que determina é se nós continuamos.
Se nós somos constantes, incessantes, fazendo aquilo que nós devemos fazer. É muito pouco, pelo poder que Deus tem liberado sobre nós, se conformar com apenas estar no espaço. Se conformar em um dia na semana ouvir a palavra. Se conformar em esporadicamente sentir a presença do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: sejam firmes e sejam constantes. Sejam constantes. É interessante que essa noção de constância, ela faz menção também ao ritmo. Está constante no ritmo do Senhor. Nós queremos estar constantes ao nosso próprio ritmo. E como é que é o nosso próprio ritmo? Governado pela nossa rotina, governada pelos nossos desejos. Nós começamos a andar com Jesus, e Ele nos chama: vem, filho amado, caminhar comigo, e você chega e pisa no lugar correto. Ele pega na sua mão e começa a caminhar com você, começa a andar com você. Mas alguns de nós, irmãos, a maioria de nós, não consegue alcançar o passo do Senhor. Enquanto Ele está devagarzinho, nós estamos. Quando o Senhor aperta o passo, nós queremos ficar para trás. Quando o Senhor quer correr, nós queremos andar. Quando o Senhor quer voar, nós queremos ficar em terra. Mas, amados irmãos, ser constante é andar no ritmo de Deus. Sejam firmes. Venham à igreja, frequentem células, mas sejam constantes. Sirvam no ministério. Nossa, irmãos, olha, aqui a igreja está muito legal. Está legal pra caramba. A maioria dos ministérios, irmãos, serve uma vez por mês. Os voluntários, a grande maioria. Um ou outro serve 2 vezes. Os líderes de ministério não, é chicote, é toda semana. Mas, irmãos, é uma vez, cara. Como, cara, você vai crescer se nessa uma vez que tu serve, tu não serve? Tu cancela, tu vai fazer outra coisa. Esse dia é o seu dia. Esse dia é o dia que tu não abre mão. Esse dia que tu vem a nado. Esse dia tu bota uma faca na boca. Esse dia tu vai. Esse dia tu pega carona. Esse dia tu pega Uber. Esse dia tu faz alguma coisa. Porque é constante, amados. Sabe o que acontece quando nós interrompemos a constância de Deus? Nós desanimamos. Hoje eu não vou porque eu estou cansado. Hoje eu não vou porque vai chover. Ah, pastor, mas o senhor tem carro. Deixa eu contar uma história. Eu nasci de carro não aí. Primeiro eu nasci no ventre de uma mulher, né? É impossível nascer de carro. Eu sirvo ao Senhor desde que eu tenho, conscientemente, sem minha mãe mandar, 12 a 13 anos. E a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ser constante na presença do Senhor. Pastor, mas agora você é pastor, trabalha para... É agora. Mas eu não sirvo ao Senhor agora. E eu vejo as pessoas que servem ao Senhor de maneira constante. A bênção que era estar continuamente diante do Senhor. Sabe, a gente precisa quebrar uma coisa, amados. E eu vou aproveitar, né? Que a luz está meio apagada. Irmãos, eu de verdade não enxergo muito bem o rosto dos irmãos com essa luz aqui não, né? E aí eu vou aproveitar, que eu não sei nem quem está aqui direito, só sei que é da primeira fila. Não é pessoal, não. Tem que parar com isso, irmão. Igreja não é só quando você está na escala. Igreja não é só quando você tem algo a fazer. Igreja é o lugar onde você vai para ser cuidado e para servir constante. Quantas vezes, eu vou abrir meu coração para vocês aqui, quantas vezes por dentro eu estou destruído. Quantas vezes eu apanhei tanto durante a semana, Satanás me atentou tanto. Eu falo, pai, como é que eu vou lá? E quando eu chego, irmãos, não é quando eu sento aqui, é quando eu entro lá no portão, eu já começo a sentir algo diferente. É constância. Ninguém aqui é super-homem. Ninguém faz célula toda semana porque é mais poderoso do que outro. Ninguém chega aqui e assume um instrumento e está aqui toda semana porque é um crente super especial. É porque a obra do Senhor ela é feita com constância. A obra do Senhor não pode variar segundo o nosso humor. A obra do Senhor não pode variar segundo a fase que nós estamos vivendo. A obra do Senhor é paulatinamente, todos os dias, é nos cultos,
É fazendo uma escola bíblica discipuladora, é participando de uma célula, é fazendo um devocional, e o Senhor vai concedendo mais à medida que nós somos constantes. Quando você para de derramar. Olha o povo de Israel como é que era no deserto. O Senhor entregava o maná diariamente. Para de pular dia, porque tu perde o maná do dia. Aí depois tu fica na escassez, e aí perde a vontade de servir, perde a vontade de adorar, deixa de sentir. Venha como você está, no trapo que você está. E trapo foi pesado, né? Vem no trapo mesmo. Vem no lixo que tu tiver naquele dia. E vem e deixa o Senhor fazer aquilo que só Ele fazer. É na constância, meu amigo. É na constância. Olha, meu Deus, já que eu estou, né? Servir ao Senhor, irmãos, se nós cremos que de fato Ele é poderoso, que de fato Ele realiza maravilhas, que de fato Ele venceu todas as coisas, não defende de fase. O Senhor não te chamou para você servir uma fase da vida. O Senhor não te chamou para você servir até você ser abençoado. Tu serve ao Senhor até quando? Tu serve ao Senhor o quê? Até tu passar na faculdade. Aí acabou, né? Preciso fazer as provas. Para! Tu serve ao Senhor até tu arranjar um namorado ou uma namorada, ficar apaixonado, o coração bater e tu ir embora. Tu serve ao Senhor, você tem um filho, o Senhor te abençoou com uma criança, e tu vai embora para cuidar da criança, troca fralda, esquece do papai. O Senhor te abençoou até um novo emprego. O Senhor te abençoou para você continuar na presença, com a constância. Porque o Senhor age através da constância. Pega a tua fase de vida e sirva ao Senhor. Pastor, mas não, eu sei o que é tudo isso. Eu já falei para os irmãos, e digo aos irmãos, o Senhor não precisa de que você pare nada para fazer os milagres na sua vida. Ontem eu fui num culto de gratidão da minha cunhada. A minha cunhada é dentista e o meu cunhado formou em engenheiro mecânico. Não é isso aí? Que a gente brinca que ele vai consertar carro, mas não é, né? Engenheiro mecânico é um negócio legal pra caramba. Meus amados irmãos, eu não vi eles pararem a obra, eu não vi eles pararem de exercer os cargos, eu não vi eles faltarem aos domingos, não vi. Ela está lá trabalhando em 2 consultórios. Ele está lá, já a empresa pagou a faculdade, já está lá. Só que eu não sei onde a gente se perdeu, que acha que tem que parar de ser constante na obra para ser constante na vida profissional. Não abra mão da presença do Senhor. Aquilo que tem que ser seu, vai ser seu. Uma coisa, irmãos, tenha clareza. Pastor, eu trabalho, tenho que viajar. Viaja. Eu trabalho de plantão, vai para o seu plantão. Uma coisa assim, excepcional. Mas você não vai viver, irmãos, na plenitude do poder de Deus derramado sobre você, se qualquer motivo é motivo para você parar a constância. Tu é criança, não tem criança aqui, né? Graças a Deus, só de colo. As crianças estão lá recebendo a palavra, senão nós não ia gostar dessa. Sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor. Se é adolescente, sirva ao Senhor. Todo dia tua mãe fala para tu ficar em casa, fala, não vou não. O pastor falou lá que é na constância. Formou lá engenheiro, dentista, advogado, todo mundo constante. Estou na escala, não posso parar. Não posso interromper o que Deus está fazendo através de mim. Porque o que eu faço para Ele não é vão. Amados, preste atenção nisso aqui. Servir ao Senhor não tem parada, é no ritmo dEle. Nós andamos com Deus, corremos com Deus, militamos com Deus, voamos com Deus. Nós não paramos porque temos uma prova, porque temos um concurso, porque nasceu um filho. O Senhor não deseja o nosso resto. O Senhor não deseja aquilo que nos sobra. Se você só quer entregar o resto, não entregue. Nem o resto do seu dinheiro, nem o resto do seu tempo, nem o resto da sua força. O Todo-Poderoso tem todo o poder e todos os recursos na sua mão. Ele quer o principal. Eu vou te dizer uma coisa nessa noite. Como homem de Deus nesse lugar, se você for responsável com o tempo que te sobra, porque também não dá para você estudar e não se preparar e confiar só vir na igreja, né? Aí é difícil, filho. Tem que dar uma estudada no tempo que você não estiver aqui. Mas eu duvido que se você se dedicar ao Senhor e correr atrás dos seus projetos, sem abrir mão do Senhor, o Senhor não eleva teu nome. Aqui nós temos exemplos profissionais. Aqui tem funcionário público, aqui tem empresário. Até um homem que está aparecendo na televisão, agora nós temos dirigindo o jogo de futebol. Sirva ao Senhor com constância. Ai. E aí, irmãos, o Senhor vai nos chamando.
Eu tenho falado algo, eu assisti a mensagem da Palu de manhã, que é algo extraordinário, irmãos, e é para a igreja. Eu não sei o que acontece aqui, eu estou repreendendo um espírito maligno que ele vem no final do ano. Todo novembro ele vem bater aqui. Que espírito sem vergonha. Ele vem desanimar os crentes. Parece que vai para reserva. Irmãos, final do ano não é tempo de reserva não, irmão. Sacode a poeira. Agora é que o bicho vai pegar. Agora é que os projetos vão se concretizar. Agora é que nós vamos sonhar os sonhos de Deus para o próximo ano. Constância, constância, constância. Você é constante até que ponto? Até a oportunidade de pecado, até a oportunidade de negócio. A palavra de Deus vai dizer: sejam firmes, sejam constantes e sejam abundantes. Em algumas versões vai dizer: hajam com entusiasmo. O que é abundância? Quantidade excessiva, grande porção, fartura. O que Paulo está dizendo? Se vocês creem que o Cristo é o Cristo da ressurreição, que domina a morte, que vence todas as coisas, e vocês vencerão com Ele, sejam firmes, constantes e abundantes. Sabe o que é ser abundante? Ser abundante é entregar tudo. Ser abundante, irmãos, é não ter reserva. Nós vivemos uma vida só, e só interessa se essa vida for totalmente colocada à disposição do Senhor. Ser abundante é servir com entusiasmo e sem reclamação, é ser intenso, amados irmãos. Quando nós olhamos, irmãos, o exemplo do nosso Mestre Jesus, nós olhamos o exemplo de uma entrega total. Não ficou nada que ele não colocasse sobre a cruz do Calvário. Não ficou um dia que não servisse para a glória de Deus. O reino de Deus não é um reino de fraqueza, de escassez. O reino de Deus não é um reino de queixa. Se for servir ao Senhor com queixa, digo eu, não Senhor, não sirva. É com tudo, é intenso. As coisas de Deus precisam, irmãos, impactar pela excelência que tem. As nossas células precisam ser excelentes. Os nossos cultos precisam ser excelentes e abundantes. É tudo no altar. É solo de guitarra, é preparo no teclado, é equipamento de som do melhor que a gente tiver. É abundância. É com abundância. Com abundância. É serviço às crianças no melhor que a gente pode. Somos uma igreja na zona oeste de Santa Cruz. No oeste do Rio de Janeiro, no bairro de Santa Cruz. E nós temos aplicativo para cadastro das crianças, eletrônico, abundância. Abundância. Servimos lanches em todas as celebrações para as crianças. Abundância. Não precisávamos ter algumas estratégias aqui. A igreja funcionando bem pra caramba. As celebrações organizadas, mas muitos perdidos, sem acesso ao reino. Abundância. Poderíamos abrir 2 encontros aqui dentro da igreja, mas não. A gente não está satisfeito. A gente abre o máximo de casa possível. Abundância, sem miséria. Para o Senhor é sem miséria. Para o Senhor é tudo, é de todo o coração, é com todos os nossos recursos. As melhores ideias são para queimar no altar. Nós não guardamos ideias para o ano que vem. A melhor feira é agora, é hoje. O melhor aniversário é hoje. O melhor texto para sermão vai queimar hoje. Porque é abundância diante dele. As melhores canções vão ser tocadas hoje, porque nós vamos se colocar no altar com tudo que nós temos. Você sabe por quê? O texto diz que você sabe. O texto diz: vocês sabem que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não tem uma vez que você saia da sua casa e venha para a casa do Senhor que seja vão. Toda vez você pode não sentir, mas Ele está fazendo algo na tua vida, algo na tua família, algo nos teus negócios. Ele está te curando, te protegendo, te livrando. Não há uma vez que você ajoelhe e se coloque diante dEle
sendo firme, mesmo não tendo respostas, que Ele do céu não contempla o seu clamor. Não há uma lágrima que você derrame que seja vã. Não há um abraço que você dê, que o Senhor não use para algo. Não há um dia que você abra a sua casa para receber pessoas, que o Senhor não manifeste algo. Não há um dia que você deixe os seus afazeres para liderar uma célula, que Ele não edifica a vida de alguém, porque a palavra de Deus diz: sejam firmes, constantes e abundantes, porque o vosso trabalho no Senhor não é vão. Há coisas que nós plantamos agora e nós nem estamos, amados, conseguindo contemplar a profundidade. A coisa que você está fazendo agora, os antigos aqui nessa casa, a oração que vocês fizeram alguns anos atrás, que parecia que nada estava acontecendo, mas Deus estava preparando um cenário de milagre, de multiplicação nesse lugar. Há orações que nós fizemos aqui, irmãos, em cultos extremamente vazios, em momentos extremamente desesperadores. Nós passamos por um momento de pandemia aqui e orávamos: Senhor, traga as pessoas novamente, faça algo nesse lugar. E nós vemos hoje se cumprindo. Nós pedimos a Tua presença, e a presença dEle se manifesta. Mas eu tenho um convite para você nessa noite, para você dizer para o Senhor nessa noite: Senhor, eis-me aqui para ser firme na Sua presença, eis-me aqui para não oscilar mais, eis-me aqui para não mudar de lugar quando eu quero, mas só mudar quando o Senhor determinar, eis-me aqui para ser constante. O exército do Senhor é constante. O exército do Senhor não retrocede. A igreja não para, nunca parou. Em ameaça de morte não para. Em ameaça de bala não para. Em ameaça de fogo não para. Em ameaça, irmãos, terríveis não para. A igreja é constante. E em nome de Jesus, nessa noite, você é constante. A igreja é firme, e nessa noite eu declaro sobre a tua vida: você é firme. O Senhor é abundante, eu declaro nessa noite: você é abundante. O Senhor está ministrando no meio de nós. O Senhor quer fazer no meio de nós, através de nós. Olha, você veio aqui porque o Senhor quer tratar com você, tá? Não importa o que aconteceu até hoje à tarde. O Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte, que dominou o mal, está te convidando para vencer com Ele. Não importa o quanto você tem oscilado, o Senhor está falando: venha ser firme comigo. Deus está convidando: venha ser perseverante. Não importa quantas vezes você parou, se sentiu chamado para o ministério e parou. Às vezes nós ficamos: olha, nós paramos aqui de fazer eleição de cargo em dezembro, acabou isso. Nós acreditamos em ministério, cara. Você precisa ter ministério. Você não precisa de um cargo na igreja. Você precisa exercer a vocação que o Senhor te chamou e estar firme. Porque a vocação não é de um ano, não é de 6 meses. Aí a gente fica: não, no final do ano eu vou entregar o cargo. Na multiplicação eu entrego a célula. Para. Se o Senhor te colocou em alguma posição, continue na posição que Ele te colocou. Se é no meio de lágrimas, continue no meio de lágrimas. Se é no meio do choro, continue no meio do choro. Se está te apertando, continue no meio de aperto. Porque é para aqueles que conseguem estar na presença e continuam sendo firmes e constantes e abundantes, o Senhor derrama frutos. O Senhor está te chamando nessa noite para manifestar frutos na sua vida. O Senhor está te chamando nessa noite para um novo posicionamento. Igreja do Senhor, este é o tempo que o Senhor tem nos convocado para posicionamento na presença dEle. Ao longo da história da igreja, ao longo da história do cristianismo, aqueles que se mantiveram firmes renderam muitos frutos para o Senhor. Vamos colocar de pé nessa noite? Vamos dizer para o Senhor nessa noite que nós estamos à disposição dEle. Não importa, você não veio aqui para você ser criticado, entende? Não é sobre se você falhou e não foi firme, não foi constante e não foi abundante. É sobre um convite dos céus para daqui para frente o Senhor fazer coisas extraordinárias. Vamos louvar o Senhor, depois nós vamos orar.